Amós 7. Tem problema? Não é aqui a minha aula? Não. Se eu tivesse mudado de novo. Amós 7, 8. Diz assim: mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, e nunca mais passarei por ele. Até aí somente. Senhor Deus, nós somos muito gratos pela oportunidade deste encontro de pastores e família. Nós te damos glórias e aleluias, porque temos recebido nesta manhã já uma porção da tua bênção. E o fato de vermos nossos irmãos queridos, de encontrar com eles, já é uma grande bênção para o nosso coração. Há muitos anos nos chamaste para essa caminhada. Nós queremos te glorificar nesta manhã, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Fica conosco, dá-nos a tua palavra, alcança o coração das tuas servas e glorifica mais e mais o teu nome. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. As irmãs podem se sentar, os irmãos. Meus irmãos, a palavra que vamos deixar aqui rapidamente sobre o prumo de Deus. Eu sempre fico muito preocupado quando tenho que entregar uma palavra para as irmãs, porque quando nós nos referimos às irmãs, nos dirigimos às irmãs nessa obra, na verdade nós estamos nos dirigindo a um universo de coisas, de assuntos muito abrangentes, eu diria. Eu vou pedir assim para as irmãs me acompanharem, porque a minha preocupação é, você vai levar uma palavra para os varões, é mais fácil, é mais direcionada. Quando você está se referindo a irmãs, você está lidando, na verdade, com criação de filhos, você está lidando com família, com o dia a dia, com casamento, com a igreja, com o trabalho na igreja, com educação. Isso para falar muito pouco, né? E algumas aqui ainda trabalham, porque hoje o orçamento familiar ele está montado, raramente você vê uma esposa que não trabalha. Hoje é quase que impossível, né? Mesmo porque elas têm que participar com a parcela delas no cartão de crédito. Então é difícil. Então você vai se dirigir às irmãs, você não consegue direcionar uma palavra, sabe? Quando eu olho para as irmãs aqui, eu fico olhando, eu penso, né? Pelo menos o Senhor me faz entender o universo de coisas em que as irmãs se envolvem. Nós homens somos muito egoístas. Nós somos egocêntricos, né? Nós somos criados pelo Senhor para focar uma coisa. As irmãs têm uma visão periférica, né? A irmã consegue dirigir, colocar o cinto de segurança no filho para trás, atender o celular e discutir com o marido do lado. Isso é a cabeça das irmãs. O homem não consegue fazer, o homem não acha nem uma manteiga na geladeira, sabe? Onde que está, meu bem? Aí chega assim, tá aqui a manteiga. Mas não vi a manteiga? Então as irmãs estão envolvidas com muita coisa. A nossa preocupação aqui nessa palavra é só conscientizar as irmãs o seguinte: nós hoje vivemos um mundo de influência. O neném nasce, o time vai visitar, já vai com a camisa de um time, porque ele quer influenciar. O mundo hoje é um mundo de influência. As influências do mundo, que até a própria circunstância da vida nos faz ser assim. Nós não temos como hoje, nós estamos falando disso ali agora, para os pastores, né?
Quando nós aceitamos o Senhor há 35 anos atrás, talvez fosse mais fácil. Mas hoje, 35 anos depois, a evolução tecnológica, o mundo, tudo mais, a interação do mundo, hoje nós sofremos um mundo de influência. A nossa preocupação, meus irmãos, até há poucos dias atrás, nós fomos entregar uma palavra para as irmãs, e eu vou só buscar esse dom e trazer para essa reunião. Nós fomos entregar uma palavra para as irmãs, o Senhor mostrou uma teia de aranha muito grande, era uma teia enorme, e as irmãs vinham sem prestar muita atenção e colavam na teia, era uma dificuldade para sair. E se não fosse a intervenção do Senhor, não saía. Então, o que o Senhor fez para tirar as irmãs que estavam naquela situação? O Senhor veio, o anjo veio com mel, e ele passava mel no corpo das irmãs, e por causa do mel a teia soltava, né? O Senhor até deu uma revelação na reunião dizendo assim: o mel é minha palavra. E se eu vejo aqui, eu sou do púlpito aqui vendo as irmãs felizes, alegres aqui no Manaim, se nós estamos assim hoje de pé aqui glorificando o Senhor, é porque a boa mão do Senhor esteve sobre nós hoje. É porque a palavra nos livrou das teias, das circunstâncias dessa vida, das influências dessa vida. Nós podíamos até parar um instantinho aqui para glorificar mesmo o Senhor por isso, né? Louvado seja o Senhor. O Senhor tem nos conduzindo. Às vezes, minhas queridas, eu me pergunto assim, como pai, minhas filhas já são grandes, né? Mas eu me pergunto como pai, como que nós vamos vencer tudo isso que vem sobre nós nessa última hora da igreja? É difícil, eu vejo, esses dias atrás, mas me perdoe aqui o desabafo, eu estava no aeroporto, a gente ia para um seminário, estava no aeroporto, aí na minha frente tinha um rapaz com um neném, assim, o neném devia ter 1 mês, 2 meses no máximo, né? Ele ali com o menino, eu fiquei olhando para ele, mas me deu uma pena dele. Aí ele olhou para mim e falou: o que você está rindo? Eu falei: meu companheiro, você tem pelo menos 26 anos, está rachado de trabalhar por causa desse moleque. Ele vai te sugar, mas vai te sugar tudo que ele puder. E se ele entrar na faculdade de medicina, você está frito. Porque você vai trabalhar os próximos 30 anos para ele. Meus irmãos, às vezes eu olho a educação dos filhos, todas essas coisas que as irmãs estão envolvidas. A minha pergunta é: como que nós vamos sair disso? Como que nós vamos vencer tudo que está aí fora? Meus irmãos, a palavra de Amós, que eu li aqui para as irmãs, Amós quer dizer carregar o peso. Era um peso que estava sobre ele. Qual era o peso que estava sobre ele, para as irmãs entenderem? Ele via a transgressão de Israel. Ele via que Israel teve a bênção do Senhor e não tinha mais, tinha perdido, tinha se distraído. Nós não podemos nos distrair. As irmãs não têm o direito de distrair. Não façam isso. As irmãs, o Senhor levantou as irmãs, cada lar que está aqui representado, as irmãs são torres de vigias dentro do lar. Não abra mão disso. Não abra mão, você tem que vigiar, você tem que olhar, tem que colocar, vou aplicar logo a mensagem. As irmãs têm que colocar as coisas no prumo. As irmãs sabem o que é um prumo? Vou explicar rapidamente aqui. Assim. Prumo é assim. Vou usar isso aqui. Esse quadro aqui, se ele não tiver no prumo, ele fica para frente ou para trás. Prumo é um instrumento, uma ferramenta que você encosta aqui, ele tem uma cordinha e um peso embaixo. Você põe aqui, o peso força para baixo, invariavelmente vai ficar na perpendicular. Então, se eu quero saber se essa parede está no prumo, eu encosto aqui, ele vai descer aqui embaixo, tem um peso, e o peso, se o peso estiver encostado na parede, ou estiver muito próximo à parede, a parede está reta. Se ele encostar demais, está torta. Se ele pender para cá, ela está caindo para lá. Então, o prumo é para você colocar as coisas em pé, em ordem, e para ficar em pé. E o Senhor disse para Amós assim: o que é que tu vês, Amós? Ele falou assim: ele viu o Senhor em cima de um muro e botando um prumo no muro. E o muro não estava bem. Então ele disse assim: não, eu vejo um prumo. Meus irmãos, Deus deu a missão a Amós de carregar esse peso. Você vê as coisas erradas e consertar é um peso muitas vezes. Corrigir é um peso muitas vezes. Mas se Deus estivesse interessado em religião, não precisava de prumo. Então a minha palavra é muito direta aqui às irmãs.
Se Deus tivesse interessado num lar de qualquer jeito, não precisava desse encontro, não. Nem precisava essa obra. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã e está nos instruindo porque Ele quer o nosso lar no prumo. Ele quer o seu filho no prumo. Certinho. Ele não vai nem pender para cá, nem pender para lá. Não, ele vai ser criado dentro de um prumo. O nosso prumo, meus irmãos, está aqui, olha. Vou mostrar para as irmãs. Está aqui. Esse é o prumo. Esse é o prumo que tem nos mantido de pé até hoje. Esse é o prumo que tem nos feito passar por essa tempestade toda que nós estamos passando aí. E mais, nós vamos passar por ela, nós vamos vencer todos esses problemas, porque o Senhor está conosco e o Senhor vai nos preservar. Na palavra. É na palavra. Nós não temos outro prumo para aplicar. Tudo que nós temos é essa palavra. É nela que nós vamos buscar a nossa orientação. Meus irmãos, a obra... Nesta obra, nós estamos sempre sendo provados pelo Senhor e sempre o Senhor está encostando um prumo em nós para saber se nós estamos de pé. Você entra numa reunião, pastores, não tem nenhuma reunião de pastores que o Senhor não dê um aperto. Você entra numa reunião, faz um clamor, o Senhor mostrou aqui uma caixa d'água, caía muita água, mas a água vinha pelo cano, mas não chegava na igreja. Não tem uma reunião. É sempre um aperto, é sempre uma coisa... Eu me lembro sempre de um texto que o senhor falou assim... O rapaz disse assim... Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Não, você guarda os mandamentos, você guarda a palavra, você faz isso. Aí ele falou, isso aí eu tenho feito tudo. Ah, você tem feito tudo? Tem. Então eu vou te falar uma coisa. Falta-te uma coisa. Qual coisa? Não, você vai e vende tudo que tem, dá aos pobres, depois você vem e me segue. Meus irmãos, a obra é exatamente essa. O Senhor te exige uma coisa hoje, e é possível que eu esteja pregando aqui, e que o Espírito Santo esteja testificando em alguns corações, que os irmãos precisam botar no prumo, não é verdade? Eu espero que sim. Mas, você coloca isso em ordem, a semana que vem você volta diante do Senhor, o Senhor vai te falar, falta de uma coisa. O que falta? Falta madrugada. Aí você corrige a madrugada. Falta. E agora, Senhor? Não falta uma coisa. Sempre vai faltar. Porque nós só vamos estar perfeitos quando Ele nos arrebatar, aí nós vamos estar perfeitos. Mas enquanto Ele nos arrebatar, é dever nosso colocar o prumo. É saber, você põe o prumo no seu casamento e vê se ele está bem. Você põe o prumo na educação do seu filho que você está dando para ele, e as irmãs são responsáveis, vê se ele está bem. Você põe o prumo ali na sua casa. Você põe o prumo na televisão, o que você está assistindo? Como é que é? Meus irmãos, nós estamos vivendo uma hora muito, muito séria, né? A palavra fala que o Senhor estava em cima do muro. Então eu vou só aguçar as irmãs aqui. É muito difícil pregar para a esposa de pastor. Já sabe tudo. Mas o que é um muro? Para que serve um muro? Um muro serve para dar segurança. Então você tem uma casa, você tem valores dentro da casa, você tem bens, você tem queridos dentro da casa, você faz um muro para dizer uma coisa. Não, mundo para lá e a minha casa aqui. Então você põe um prumo para isso, é uma necessidade. Há uma necessidade nossa, até há pouco tempo atrás eu vi uma pesquisa interessante, né, de um psicólogo, ele relacionou todos os desejos das pessoas que ele entrevistava. Os irmãos sabem que a primeira coisa não era material, a primeira coisa era segurança. A gente pensa em dinheiro, né? Dinheiro, emprego bom, um carro bom, não. A primeira coisa na análise deles, as pessoas no fundo têm necessidade de segurança. Deus sabe disso, por isso que Ele nos deu um projeto seguro, que está firmado no sangue de Jesus, na sua palavra. É seguro, nós precisamos disso. Então, meus irmãos, as irmãs vejam só, quando pensamos no muro, nós pensamos numa construção. Então, vou me adiantar um pouco aqui. Pedro diz assim, vós, como pedras vivas, fazeis parte de uma construção. Então Pedro diz que cada um de nós nessa obra, nós somos como pedras vivas. É por isso que um muro, você vai construir um muro, você vai lá, você põe o primeiro tijolo, põe o segundo tijolo, aí põe o outro aqui.
né? Aqui assim, no meio amarrando, põe o outro para cá e vai. Então, agora, cada camada dessa que é construída, você subiu mais um pouquinho, subiu para cá e tal, você põe o prumo, o pedreiro ele vai colocando o prumo, porque se a base começar torta, dificilmente a parede vai ficar reta. Então, quando você tem uma criança de 2, 3 anos na sua mão, e você usa a palavra para orientar essa criança, na verdade, sabe o que você está fazendo? Você está construindo uma base sólida. E você está ensinando o seu filho a colocar tijolo, depois ele põe um outro tijolo. Sabe qual que é o dever das irmãs? Ele botou um outro tijolinho na vida dele, botou, espera aí, deixa eu botar um prumo para ver se isso está bom. Não, ela é linda, mamãe. Ela tem olhos verdes. Aí ele escolheu a namorada. Aí, eu vou botar o prumo. Tá torto ou tá bom? Tá inclinado ou tem obra? As minhas eu ensinei rápido. Rapaz, como é que eu escolho o namorado? Eu falei, olha a Bíblia dele. Então aquela Bíblia novinha, sai fora. Abre a Bíblia dele, vê se tem uma coisa rabiscada. Porque se ele não tiver a palavra, negócio de olho verde, carinha muito bonita, isso vira tudo pelanca. Não adianta nada, né? Cada dia que você chega com o espelho é um pé de galinha, uma ruga, é um negócio aqui, tem que botar um botox pra cá, tem que esticar. E nós somos isso mesmo, né? Um monte de caco velho. Não serve pra nada, meu irmão. Então o dever nosso é olhar tijolo por tijolo. Não, aqui, o que ele vai assistir? Eu tenho andado muito preocupado com os adolescentes. Esses dias eu estava num restaurante com a minha esposa, comendo uma pizza com ela, eu olhei para o lado, assim, na mesa lá tinha 3 crianças. E um pai, eu, a mãe, né? Ninguém conversou com ninguém. É todo mundo. Acho que um deve passar mensagem pro outro, assim, na mesa. Meus irmãos, as pessoas, desculpe aqui a expressão, não tem nada com isso não, as pessoas estão loucas. Você pega um avião, a pessoa fica com o celular na mão. A viagem tem 3 horas e meia de voo, está com o celular na mão. Aí a hora que o avião vai, ele já está preparado. A hora que bota no chão de pum, liga. É impressionante. As pessoas vivem, elas não conseguem se desvencilhar disso, elas têm que entrar numa rede social. Eu não tenho nada com isso, não estou pregando contra a internet não. Hoje é impossível viver sem isso, né? Eu não estou dizendo que isso é errado, eu estou dizendo que o errado é deixar uma criança passar a noite inteira no computador. Os computadores estão nos quartos. Você sabe o que o seu filho está olhando? Você sabe o que ele vê? Você sabe que ele está se encharcando? Qual o tijolo que ele está pondo? Olha, minhas queridas, põe um prumo nisso. Para não chorar mais tarde. Para não chorar mais tarde. Se nós vamos ficar em pé, se essa parede aqui vai ficar em pé no futuro, depende muito da primeira camada que você põe. E depende muito do rigor, da qualidade da parede que eu estou fazendo. Olha, você vê, lá no futuro, você vê coisas. Eu quero ver, vou dar um exemplo para as irmãs de pastor. Nós recebemos uma infinidade de pessoas dentro das nossas igrejas. Lares totalmente desestruturados, pessoas que chegam, casamentos destruídos, uma tristeza, só o Senhor, só a unção do Espírito Santo para você aguentar o que você ouve. Eu queria falar com o pastor, as irmãs não imaginam a quantidade de coisa que nós ouvimos, de coisas graves que nós ouvimos. Você só aguenta por causa da unção. É por isso que as irmãs não devem participar dos problemas dos pastores. As irmãs não têm unção para aguentar isso. As irmãs, você adoece de ouvir. Você ouve, mas aí você ouve, depois você fica pensando, gente, como é que isso aconteceu? Como é que pode? Como é que essa pessoa viveu isso? Mas sabe de onde que ela viveu? Lá no passado, foi mal construída. Ela não tinha às vezes um fundamento. Não é o nosso caso. Nós temos o melhor fundamento que existe. Nós temos a rocha eterna. Nós temos o Senhor. Aqui por baixo da nossa parede tem uma rocha eterna nos sustentando uma obra, sustentando todo o universo, porque a Bíblia diz que todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. Que coisa gloriosa. Minhas irmãs, nós temos hoje um mundo cheio de falsos prumos.
O prumo é a verdade. Quando você põe o prumo, ele te diz, tá bom ou tá ruim. Ele não tem meio termo. Só que hoje nós vivemos uma hora de falsos prumos. Por exemplo, a vida hoje é pautada por maus conselhos, por televisão, também não tem nada contra a televisão. É pautada por internet ou infernet, eu não sei como é que chama aquilo. Então, as pessoas são encharcadas de informação, de conselhos, de tendências, de influências do mundo. É por isso que você vai ver hoje, os pastores vão ver hoje, você tem lares ruins, casamentos ruins, filhos ruins. Você tem maus profissionais. Você olha para a pessoa que está trabalhando do seu lado, é um mau profissional. Ele tem vícios horrorosos de conduta, ele é desonesto. Mas onde que está isso? Está aqui. Ele não teve alguém para olhar, para orientar, para ensinar, para medir os tijolos que estavam sendo colocados. Ele não teve alguém para dizer, meu querido, essa parede está torta, ela vai cair. A primeira tempestade que veio, Dora, minha caçula, que está em São Paulo, 24 horas por dia, igual a rádio relógio. Onde você está? Já chegou? Quando chegar, me avisa. Liga. Você não ligou, mas eu não cheguei ainda. Não é porque é um medo, não é? Você não sabe. O assaltante chegou, você deu a carteira, deu o celular, deu a mochila e ele te matou. Nós estamos vivendo isso. Mas onde que está isso? Está no mundo. Razão, isso é outra palavra que eu preciso deixar aqui para as irmãs. Razão não serve para nada nessa obra. Você está criando as coisas com razão, você está baseado em razão. Eu penso, eu acho. Olha aqui, nós temos que estar baseados aqui. É isso aqui que vai nos guardar. Não tem outra solução para nós. E a junção dessas duas coisas, mundo com razão, da religião. Isso nós não queremos nem de perto, não é verdade? Nem de perto. Então eu vou me apressar aqui. As pessoas, o mundo está vivendo, o senhor mostrou esses dias atrás na igreja, as pessoas chegavam tateando a parede, vindo lá de fora do mundo, escuridão, cinza, fumaça, fuligem. As pessoas iam tateando e de repente achavam a porta e entravam na igreja. O senhor mostrou que um casal entrava naquela noite, eles estavam com a cabeça tão perturbada por causa de um livro que eles estavam lendo. E nós contamos a visão e eles se identificaram ali e aceitaram o Senhor naquela noite. As pessoas estão vivendo isso, no meio de um furacão. Você não sabe mais identificar a família, você não sabe nem identificar um casamento. O casamento há pouco tempo atrás era de homem com mulher, não é? Eu estou abusando da liberdade aqui, que nós somos em família. Hoje você não sabe mais o que é um casamento. As consequências são as mais graves possíveis. Lares desestruturados, drogas, alcoolismo. Nós atendemos aqui, 15 dias atrás, um adolescente de 12 anos, alcoólatra. É duro, não é? É muito duro. São enfermidades, principalmente mentais, é a consequência daquilo ali, de mundo e razão. Você pega delinquência na família, problemas financeiros, pessoas que não conseguem administrar os bens, não conseguem administrar o que ganha, não conseguem viver com o que ganha. Estou mostrando para as irmãs o problema que nós estamos enfrentando. Nós não colocamos um prumo todo dia. Seu filho chegou e quer fazer a faculdade? Muito bem. Qual a faculdade que você quer, meu querido? Não, eu queria isso, tal. Olha, não deixa ele viajar, não. Peraí. Não, vem cá, vamos devagar. Onde você quer? O que você quer chegar? Não, eu vou fazer isso. Quer fazer isso mesmo? Vamos buscar o Senhor? Vamos colocar um prumo nisso para ver se é isso? No futuro você vai viver disso? Tem certeza? Isso vai te dar futuro? E nós hoje, só para as irmãs saberem, vou botar uma relação aqui do lado, que eu não queria pôr não, mas nós sofremos influência. Quer ver? Você sofre influência dos pais, dos professores.
Há pessoas que se encantam com o professor, ele entra na faculdade, ele fica meio... como é que eu vou usar um termo? Me ajuda aí. Alucinado, não, como é que é? Deslumbrado, era isso que eu queria. A pessoa entra na faculdade e fica deslumbrada. Aí vem um professor daquele cheio de razão, filosofia, não tem nada, não conhece o Senhor, não ama o Senhor, não quer saber nada. Aí o professor faz uma gracinha, fala mal do Senhor Jesus, as pessoas vão, e as pessoas entram nisso. Porque nós estamos vivendo um mundo de influência, a influência dos colegas. Oh, mãe, mas todo mundo vai. Todo mundo vai, mas você não vai, não. Olha, vou usar aqui um ditado mineiro. Os meus pais são mineiros. Quando a minha mãe me apertava muito, eu corria para o meu pai e falava assim, as irmãs, desculpa a comparação, tá bem? Pisada de galinha não mata pinto. A minha casa era assim. E o meu pai era muito tranquilo, era um amigão que eu tinha, mas ele dizia assim, olha aqui, meu companheiro, enquanto você estiver aqui debaixo desse teto que é meu e comendo da comida que eu ponho na mesa, você vai me obedecer. Tá? Você vai me obedecer. Você pode ter 30, 40, 50 anos, e eu obedeci meu pai até os 32 anos, porque ele partiu aos 32 anos, mas graças a Deus partiu no Senhor. Perdi um amigo, ele era sincero comigo, colocava e põe a coisa no prumo. Não se furtem disso. Não deixe seu filho te dominar. Porque quem tem que dominar ele é você. É você que tem uma experiência com o Senhor. A nossa vida, meus irmãos, as irmãs têm que colocar assim, ó, é tijolo por tijolo, clamor por clamor, experiência por experiência, consulta por consulta. É isso que vai nos deixar no prumo nessa obra. Não tenham medo disso. Aí a lista é grande, né? Religião. E uma praga hoje. Mídia. A mídia bombardeia o seu lar todo dia. A bombardeia com todo o lixo possível. É isso que nós estamos enfrentando. Meus irmãos, que coisa, né? E uma coisa não menos perigosa, que eu vou colocar aqui. O seu, o meu, o nosso coração. Quando você põe o coração, um perigo. Tender para uma coisa, ou tender para outra. Olha, quando o Senhor nos comprou pelo sangue de Jesus, Ele nos comprou para isso também. Para tirar a nossa razão, a nossa vontade, eu penso, eu acho. Não, eu penso, até gosto, tenho tendência, gosto de algumas coisas, mas primeiro eu vou submeter a minha vontade à vontade do Senhor para saber o que Ele quer. Quando eu faço isso, eu venho para o prumo. Bem, meus irmãos, o Senhor tem falado conosco nessa hora coisas muito sérias. Eu vou pedir para as irmãs, a gente tem um tempinho, abrir um texto. Pode ser? Ezequiel 18:2. Sabe onde está Ezequiel? Perto de Amós. Ezequiel 18:2. É um texto que eu gostaria que as irmãs guardassem. As irmãs têm aí Jeremias, Lamentações, aí vão achar Ezequiel. Ezequiel 18:2 diz assim. Posso ler? Amém? Diz assim. Que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo, podem ler comigo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Então, olha só o que a palavra está dizendo. Os pais, nós comemos uva verde, aí os dentes dos filhos não cresceram, né? Tiveram dificuldade. Aqui, de quem que é a culpa? Dos pais. Os pais comem uva verde, então vamos lá, as irmãs aqui, a turma das senhoras, professores, vamos comigo. Uva verde quer dizer o quê? Silêncio, não precisa falar todo mundo ao mesmo tempo não, vamos lá. Uva verde, palavra sem, pronto. Uva verde é palavra sem revelação, palavra na letra, uva verde. É sem revelação. Então os pais comem uva verde, a consequência vai para os filhos. Os filhos
não tem dentes bons. Eu vou contar aqui para as irmãs uma visão, as irmãs vão entender. Agora eu posso contar mais 25 anos atrás, mais ou menos, 25 anos atrás, nós estamos numa reunião de presbitério. E nós levamos um nome de um companheiro nosso, para o presbitério avaliar se estava na hora de levantar como pastor. Tem dons, o senhor falou, o senhor já mostrou várias vezes, está aqui a ficha dele, dando todas aquelas características, né? Aí o presbitério pegou a ficha dele, olhou, aí pastor Jairo disse assim, tive uma visão. Aí constamos o senhor, era o senhor, não pode falar. Jairo pegou a visão dizendo assim, eu via que esse companheiro, ele sorria, e quando ele sorria, os dentes dele eram dentes de cachorro. Eu pergunto aqui para as irmãs levantariam um pastor desse? Nem eu. Aí o pastor de doutrina falou assim, está aprovado. Eu falei, meu pai. Aí eu fiquei pensando, aí todo mundo ficou olhando para ele e falou, não, vou explicar por que ele está aprovado. O senhor está mostrando os dentes, porque o cachorro tem canino, né? Aqueles dentes mais agudos aqui. Quando você dá alguma coisa para ele, pum, que não solta mais. Aí o senhor estava mostrando o seguinte, que esse companheiro, quando o Espírito Santo soltava a revelação, ele, pá, aí não solta mais. É isso que o senhor está fazendo conosco aqui. O senhor está nos ensinando uma palavra, nós vamos morder e não vamos soltar nunca mais essa palavra. Tem dente bom, segura, firme, não solta, não larga. E quando os pais não têm revelação, os filhos não seguram a palavra. Os filhos ficam com o dente embotado. Então é uma geração de adolescentes, de jovens, que você tem até medo deles. Eu tenho medo deles. Tivemos um encontro aqui de jovens, começou a chegar gente, eu comecei a olhar, falei, segura as carteiras. Eu fiquei com medo, porque é o mundo, né? Os nossos jovens, aqueles que são criados por pais que têm revelação, eles não são assim, eles são bonitos, eles são cheirosos, eles não estão rabiscados, não. Eles pregam a palavra, eles visitam, eles fazem o louvor, eles são batizados com o Espírito Santo, eles têm dons, estão no grupo de louvor, estão glorificando o Senhor, porque o Senhor tem nos dado prumo. Nossos filhos são o orgulho que nós temos, eles têm prumo, eles estão no prumo. Eles entram na faculdade, 600 pessoas na faculdade, só aquela menina que é de saia. Levava a calça comprida na mochila, porque era obrigada a entrar no centro cirúrgico, tinha que entrar de mochila. Aí chegava lá, trocava, entrava na cirurgia, que negócio todo, depois saía, quando dava cabo, botava a saia. Era zombada por todas. Chegou a crente, chegou a Bíblia, não sei o quê. Não se abalou, não. Entrou na faculdade, se formou, acabou, saiu, servindo o Senhor, não se abalou, sabe por quê? Tinha prumo, bem formada, bem criada, bem instruída, com experiência com o Senhor, sofreu, está tudo certo. O Senhor não vai livrar ninguém do sofrimento, não. Mas o Senhor está falando o seguinte, se os pais têm revelação, se os pais não comem uva verde, os filhos vão ter dentes para segurar, ter testemunho, essas coisas. A igreja, vou terminar, a igreja é um muro, meus irmãos. Cantares fala da igreja como um muro. Ela mesma diz assim, eu sou um muro. Por que a igreja é um muro? A igreja não está misturada com o mundo, ela é uma coisa aberta, o mundo entra e sai, não. A igreja está definida. A igreja do Senhor nessa hora, ela está definida, ela está cercada de muros e antimuros. O mundo fica para o lado de fora. Nós não temos interesse nenhum em mundo, não. Nós vivemos no mundo, casamos, compramos, vendemos, estudamos, está tudo certo. Mas nós fazemos tudo lavados no sangue de Jesus, esperando a volta gloriosa de Jesus, que vai ser em breve. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. O Senhor diz assim, vós não sois do mundo. O mundo me odeia e odiará a vós também. E é isso mesmo. Um pouco de tempo o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Sabe por que vereis? Porque o Senhor não está se revelando ao mundo, o Senhor está se revelando dentro da igreja dele. Da igreja fiel. Ela tem muros, ela levantou os muros, ela botou prumo em tudo, ela quer saber se é isso mesmo. É a doutrina certinha, do jeito que o Senhor quer. Meus irmãos, nós precisamos disso.
de segurança, de separar o mundo, de colocar o mundo para fora, de não deixar qualquer conselho entrar. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui, os irmãos, eu vou fazer um apelo, os irmãos me perdoem aqui, eu vou fazer um apelo. Ponha limites na sua casa. Não tenha medo disso não, minha querida. O Senhor te levantou para isso, põe limites. Pega o seu filho, põe limite. Olha, você tem tanto tempo para ficar nesse computador, tá certo? Não, você vai ter tanto tempo. Ah, meu colega, seu colega, problema dele. Aqui em casa é diferente. Pisado de galinha não mata pinto. Não é? E o Senhor diz assim: quem ama o seu filho não afasta a sua vara. O Senhor não quer que você espanque seu filho, não é isso não. Mas o Senhor já fez seu filho com um pedacinho de carne aqui para trás, mais rechonchudinho assim. Aquilo ali serve para alguma coisa. Uma palmadinha boa na hora certa, tudo certo. Não mata não. Olha, filtre as bobagens que eu falei. Ponha limites na sua casa. Muro serve para botar limite. Isso aqui é o meu limite. Não é qualquer coisa nós podemos fazer, não. Ah, eu estou na obra do Espírito, posso fazer qualquer coisa. Não é assim, não. O Espírito Santo não aceita qualquer coisa, não. Muro é para preservar a intimidade. Muro é para preservar. Eu vou terminar aqui dizendo uma coisa das irmãs. Quando a revelação entra para botar no prumo, qual que é a revelação? Como é que é a revelação? Ah, eu tive uma revelação, não é isso não. Estou dizendo o seguinte: se o seu coração, a revelação entrou nele, sabe o que ela vai produzir? Ela vai produzir um claro discernimento das coisas. Revelação, quando você tem a revelação de quem é Jesus, e ela entra na sua vida, você passa a ter um claro discernimento, é claro. Não está confundido com nada, misturado não. É um discernimento concedido pelo Espírito Santo. Meus irmãos, é um impacto dentro do nosso coração quando a revelação entra, que o homem nunca mais é o mesmo. Nós não somos mais o mesmo. Você repara, no tempo que você aceitou o Senhor para cá, a transformação que o Espírito Santo vem fazendo na sua vida. Nós não somos mais o mesmo. Causa um arrependimento, causa a vontade de se purificar, de clamar a libertação. E eu vou terminar aqui fazendo uma pergunta para as irmãs. As pedras na sua casa estão bem colocadinhas? Está no prumo? Ou nós andamos fazendo alguma concessão? Fizemos uma concessãozinha, o tijolinho deu uma corridinha, ele saiu um pouquinho, agora você não está vendo nada não, mas aquele desviozinho, você vai chegar lá no futuro, com 20 anos, 21 anos, cai, né? Não faça isso. Coloque as coisas em ordem. O Senhor está contando com as irmãs. Põe as coisas em ordem. A palavra sábia, não é? Uma postura boa, conferir as coisas. Ó, essa madrugada eu estive aos pés do Senhor, o Senhor me falou uma coisa. Nós, maridos, nós jamais vamos desprezar uma coisa dessa. Ó, bem, o Senhor me falou uma coisa, tá bem. Vamos consultar o Senhor, vamos olhar no tempo certo, mas nós não vamos desprezar isso nunca. Deus abençoe as irmãs. Vamos estar de pé, vamos orar.